Olá, queridos amigos. Hoje, vamos explorar 10 semelhanças surpreendentes entre as Testemunhas de Jeová e a Igreja Adventista do Sétimo Dia. É interessante notar como duas denominações, que por vezes se consideram tão únicas, compartilham traços que revelam mais semelhanças do que gostariam de admitir. Vamos começar com os pontos menos polêmicos e, ao final, mergulhar nas questões mais alarmantes. Fique comigo até o fim, porque você vai se surpreender. 10. Origem nos Estados Unidos do século XIX. Ambas as organizações surgiram nos Estados Unidos, durante o século XIX, em um contexto de fervor religioso e movimentos mileristas. Isso explica por que compartilham uma forte ênfase em doutrinas apocalípticas. Por exemplo, o movimento adventista nasceu diretamente do Grande Desapontamento de 1844, enquanto as Testemunhas de Jeová surgiram a partir das previsões de Charles Taze Russell sobre o fim dos tempos. Contudo, devemos lembrar o que Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 36. Quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Apesar disso, ambas as denominações basearam boa parte de sua identidade em datas e previsões sobre o fim dos tempos, o que, à luz desse versículo, mostra-se bastante questionável. Além disso, essa origem comum reflete uma influência cultural forte, marcada pelo contexto americano de liberdade religiosa, mas também de competição teológica. É irônico como ambas se propagaram globalmente enquanto carregam traços de uma época e lugar específicos. 9. ênfase em uma identidade exclusiva. Tanto as Testemunhas de Jeová quanto os Adventistas acreditam ser o povo verdadeiro de Deus, a única organização, ou igreja remanescente, que possui a verdade. Para as Testemunhas de Jeová, estar fora da organização significa estar fora da salvação. Já os Adventistas veem a guarda do sábado e a aceitação de suas doutrinas como marcas da verdadeira igreja. Essa exclusividade é constantemente usada como argumento para reforçar a fidelidade de seus membros. No entanto, a Bíblia nos ensina em Romanos capítulo 10, versículos 12 ao 13, que não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor o é de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa exclusividade, portanto, vai contra a ideia de que Deus oferece salvação a todos, independentemente de afiliações religiosas. Essa crença também contribui para divisões no corpo de Cristo. Ao invés de promover a unidade, essas denominações frequentemente criam barreiras, algo que Paulo condena em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. 8. Controle sobre a interpretação bíblica. As duas organizações têm líderes ou grupos que centralizam a interpretação das Escrituras. Para as Testemunhas de Jeová, o corpo governante é a autoridade final. Para os Adventistas, os escritos de Ellen G. White são frequentemente usados como uma lente para interpretar a Bíblia. Essa centralização do entendimento bíblico contrasta com 2 Pedro capítulo 1, versículos 20 e 21, que nos adverte: nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação particular, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O verdadeiro entendimento bíblico deve ser guiado pelo Espírito Santo e não por uma elite religiosa. Além disso, essa abordagem promove uma dependência espiritual nos líderes humanos, enquanto a Bíblia nos encoraja a examinar as Escrituras por nós mesmos, como fizeram os bereanos em Atos capítulo 17, versículo 11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. 7. Rejeição de celebrações tradicionais. Ambas as denominações rejeitam celebrações populares como aniversários e feriados, com base em interpretações próprias da Bíblia. As Testemunhas de Jeová condenam essas práticas por associações com paganismo, enquanto os Adventistas, embora menos rígidos, também desencorajam certas comemorações. Embora argumentem que essas práticas têm raízes pagãs, é importante lembrar que a Escritura não proíbe comemorações, desde que feitas com um coração grato. Romanos capítulo 14, versículos 5 e 6, ensina que cada pessoa deve estar plenamente convicto em sua própria mente ao escolher como honrar certos dias. Essa passagem nos convida a respeitar a consciência individual em questões que não são essenciais para a fé. Ao rejeitar essas celebrações, ambas as denominações acabam criando uma cultura de exclusão, muitas vezes, alienação social. Isso pode contradizer o chamado de Jesus para sermos luz do mundo e estarmos no mundo sem sermos do mundo. 6. Práticas exclusivistas. Ambas as denominações incentivam práticas que isolam seus membros do restante da sociedade.
As testemunhas de Jeová têm a desassociação, enquanto os adventistas enfatizam fortemente a separação do mundo secular. Esse isolamento muitas vezes prejudica o relacionamento dos membros com familiares e amigos fora da organização. Mas Jesus nos chamou para ser sal e luz no mundo, conforme Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16, o que implica um equilíbrio entre viver nossa fé e interagir com o mundo ao nosso redor. O isolamento, ao invés de proteger a fé, pode criar uma bolha que impede o crescimento espiritual genuíno. Além disso, o próprio Jesus foi criticado por interagir com pecadores e cobradores de impostos. Ele nos deu o exemplo de como estar entre as pessoas sem comprometer a verdade. Sei que faz um tempo desde o nosso último vídeo, e quero pedir desculpas por essa ausência. A vida às vezes nos desafia com imprevistos, e, para ser sincero, manter o canal exige muito tempo, dedicação e recursos. Por isso, gostaria de pedir sua ajuda para continuarmos com esse projeto. Se o nosso conteúdo tem sido útil para você, considere apoiar o canal com qualquer valor, através do link do Pix que está na descrição. Sua contribuição faz toda a diferença para que possamos continuar trazendo reflexões como essa, que eu acredito serem tão importantes. Agora, vamos aos outros 5 tópicos, que são no mínimo instigantes. 5. Enfoque na lei mosaica. Os adventistas são conhecidos por enfatizar a guarda do sábado como essencial para a salvação, enquanto as testemunhas de Jeová impõem várias regras baseadas em interpretações literais de leis do Antigo Testamento. Contudo, Gálatas capítulo 3, versículos 24 e 25, nos lembra: o foco excessivo na lei mosaica ignora o fato de que estamos sob a nova aliança, baseada na graça de Deus em Cristo. Essa abordagem também pode levar a um legalismo que obscurece o verdadeiro evangelho. Paulo adverte contra isso em Colossenses capítulo 2, versículo 16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. 4. Doutrinas baseadas em datas proféticas erradas. Ambas as organizações fizeram previsões sobre o fim do mundo que nunca se cumpriram. Para os adventistas, o ano de 1844 foi um marco. Para as testemunhas de Jeová, datas como 1914 e 1975 causaram confusão e decepção. Isso nos leva de volta a Deuteronômio capítulo 18, versículo 22. Quando o profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, essa é a palavra que o Senhor não falou. Esse texto nos alerta contra confiar em previsões humanas que não se confirmam. Essas falhas também abalam a confiança nas lideranças e levantam questões sobre a legitimidade de suas afirmações de autoridade divina. 3. Visão distorcida sobre a divindade de Cristo. Ambas as denominações possuem crenças únicas sobre Jesus que, segundo muitos estudiosos, se desviam da ortodoxia cristã. As testemunhas de Jeová não reconhecem a divindade de Cristo como parte da Trindade, e os adventistas têm interpretações controversas baseadas nos escritos de Ellen G. White. Mas Colossenses capítulo 2, versículo 9, afirma claramente: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Negar a total divindade de Cristo é desviar-se da essência do Evangelho. Além disso, essas visões reduzem a centralidade de Cristo na salvação, algo que é enfatizado ao longo de toda a Escritura. 2. Manipulação emocional e psicológica. Ambas as organizações utilizam táticas de controle emocional para manter os membros alinhados. Isso inclui o medo de perder a salvação ou ser excluído da comunidade. Esses métodos acabam gerando uma dependência emocional nas lideranças. No entanto, Romanos capítulo 8, versículo 15, nos consola: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. A fé verdadeira nos liberta, em vez de nos aprisionar em medo. Esse controle emocional contradiz a liberdade que Cristo nos oferece, algo que Paulo celebra em Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. 1. Negação da graça como fundamento principal da salvação. Por fim, o ponto mais alarmante: ambas as denominações, de maneira prática, colocam o esforço humano como elemento essencial para a salvação. Essa ideia contradiz a mensagem central do Evangelho. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, deixa claro que pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie.
A salvação é um presente divino, não algo que podemos conquistar por méritos próprios. Essa heresia ataca diretamente o coração do cristianismo, que é a graça. Qualquer ensino que diminua a suficiência do sacrifício de Cristo coloca em risco a essência do Evangelho. Essas semelhanças entre as testemunhas de Jeová e a Igreja Adventista mostram como é importante voltarmos ao Evangelho simples e puro de Cristo. Religiões organizadas podem facilmente se desviar ao colocar sistemas humanos acima da soberania de Deus. Se você sentiu que esse conteúdo é relevante, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com outras pessoas. Considere também nos apoiar via Pix. Qualquer valor ajuda a manter esse trabalho vivo. Além disso, confira na descrição links para cursos que podem transformar sua vida espiritual e financeira. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.